favor. 12h11, vou voltar a falar, Daniel Penafirme está ao vivo agora. A gente vai voltar a falar sobre a polêmica envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e em relação àquela reunião onde já durante todo o final de semana foi falado, onde os áudios aparecem, que ele poderia beneficiar um determinado grupo para catarata, para a questão do IPTU. A gente já discutiu isso aqui, a gente esperava a chegada do prefeito e ele chegou agora, né, Daniel Penafirme? Boa tarde para vocês. Muito boa tarde, Isabelle Benito, todo mundo ligado aqui no SBT Rio. Chegou agora e já nos recebe aqui no gabinete dele, no centro administrativo da Cidade Nova. E de imediato eu vou perguntar para o senhor, prefeito Marcelo Crivella, se naquela reunião o senhor de alguma maneira ofereceu algum tipo de benefício indevido ao grupo de lideranças evangélicas que estavam lá. Como é que é a história da Márcia, do Procurem a Márcia, que ela agiliza? O senhor ofereceu a possibilidade de alguém furar a fila para o mutirão de catarata? Não, isso nunca ocorreu. Oi, Isabelle, tudo bem? Quero saudar você, o Penaforte, também o pessoal que está nos assistindo agora no SBT. Nunca existiu. Existe sim por parte da Globo, que infiltrou um jornalista e que inventou que era uma reunião secreta. Não é uma reunião secreta com 170 pessoas e anunciado no WhatsApp. Não tem nada de secreto nisso. Mas existe sim uma, vamos dizer assim, controvérsia. Todo mundo sabe, eu declaro isso aqui, que a Globo é inimiga jurada dos evangélicos. A Globo é contra a família, a Globo é a favor do aborto, a Globo tem toda uma agenda que contraria os princípios cristãos, católicos e evangélicos. Então, quando há uma reunião de pastores com o prefeito, é uma coisa natural, já recebi lá moradores de comunidade, garçons, taxistas, enfim, eu tenho dezenas e dezenas de fotos. Ela lança lá um repórter que começa a inventar mentiras. IPTU, toda a igreja no Brasil inteiro tem imunidade. Imunidade constitucional, não paga IPTU. Centro Espírita não paga IPTU, nem Igreja Católica. Infelizmente, muitas delas pedem na prefeitura e não são atendidas. Em salões alugados, não é imunidade, é isenção. Também tem uma série de processos parados. Então, o prefeito tem o dever de ajudar. A Márcia trabalha comigo há 20 anos, anda comigo nas comunidades. Ela é assistente social. Sempre que há casos em que as pessoas têm problemas, eu recomendo que vá ela. Nunca se houve uma furação de fila do CISREG. E, aliás, na catarata, eu não preciso furar fila, porque eu contratei 15 mil cirurgias, chamei 9 mil, vieram 3 mil, já foram operadas, mas há 30% de pessoas que não compareceram. Ou já operaram, ou já faleceram, ou mudaram de estado. Quer dizer, a minha fila está vazia. Eu disse para procurar a Márcia exatamente para ter as informações de como se inscrever no CISREG, que é sempre o que ela faz. Portanto, olha, Isabelle, é tudo mentira. Mais uma vez, infelizmente, a Rede Globo de televisão perde a credibilidade com informações que são absolutamente falsas. Agora, prefeito, boa tarde para o senhor. Muito obrigada por estar ao vivo aqui com a gente. Boa tarde, Isabelle. O senhor falou em relação à Rede Globo ter filtrado e tudo mais, mas a voz é mesmo do senhor que está lá naquele áudio que repercutiu durante todo o final de semana. Muita gente hoje, principalmente eu também li nas capas dos jornais, pessoas que estão há muito tempo nessa fila da catarata, principalmente nesse ponto da catarata. O IPTU é outra história. A questão da catarata repercutiu bastante, eu estava lendo hoje nas agências, que se sentiram que, se não fizesse parte desse grupo em que apenas pastores estavam ali, não estariam nessa fila, ou seja, não seriam beneficiados com algo que é do público, que deveria ser de todos nós. E ali está gravado, com a fala do senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, por favor. Isabelle, essa campanha foi lançada há 3 meses atrás, numa campanha na Rede Globo de televisão. Essa campanha foi lançada em todos os jornais. Foi lançada em todas as clínicas de família, clínicas de saúde da família. Todo o público tomou ciência do mutirão da catarata. Eu ali apenas falei o que já tinha sido anunciado várias vezes em vários órgãos. E digo mais a você, nós estamos procurando pessoas. Só 4 casos a Globo encontrou de pessoas que reclamaram estar esperando há muito tempo para fazer a cirurgia. Um senhor na cadeira de roda, que é paciente do servidor de Estado, não tem nada do município. Os outros, pode ser, eu estou investigando, que sejam pessoas que têm problemas de alto risco cirúrgico. Elas não podem operar nas clínicas particulares, onde eu contratei, repito, 15 mil cirurgias. Mas são pessoas que podem operar sem ser numa sala cirúrgica, pode ser numa clínica, como a maioria das pessoas o fazem. Se for necessário ser operada no Miguel, no Souza Guiar, ou no Salgado,
ou em outro hospital da rede, no Lourenço Jorge, onde a gente tem microscópio para fazer catarata, demora um pouquinho mais, mas é mentira. Eu vou reafirmar aqui com todas as letras, é falsa a informação, é mentirosa a informação de que eu tenha dado privilégio a qualquer um. Eu ando nas comunidades, eu ando em todas as igrejas, eu corro o Rio de Janeiro inteiro e para todos eu digo a mesma coisa. Olha, você que conhece alguém, tem um idoso em casa, na sua igreja, no sindicato, na escola, venha para o mutirão da cirurgia. São 15 mil que eu encontrei, eu herdei do Eduardo essa fila. E como as pessoas não podem esperar muito, ficam cegas, fui eu que tomei a iniciativa de contratar em hospitais, em clínicas credenciadas. Se tem alguém que atrasou um pouquinho, pode ter certeza que é risco cirúrgico. Agora, nós já operamos 3 mil e 30% das pessoas que chamamos não compareceram, de tal maneira que a fila está vazia. O resto é espuma, o resto é conversa fiada da Globo, repito, inimiga jurada dos evangélicos, inimiga jurada de todo o povo evangélico, faz campanha contra os evangélicos na política, os evangélicos no palácio, os evangélicos onde for, porque defende o aborto, porque é contra a família, porque prega incesto, porque prega todo tipo de coisa que está contra católicos evangélicos. É por isso que a Globo faz campanha contra o prefeito, como de modo geral faz contra todos os evangélicos, e isso, 30% do Brasil que são evangélicos sabe disso. Estou aqui apenas dizendo uma coisa que já é, eu diria para você, Isabelle, um conceito consagrado no meio dos cristãos. Prefeito, a gente estava aqui antes do senhor chegar aguardando o senhor, e a gente está hoje com o cientista político, também aqui a gente tem sempre convidados, o doutor Rafael Bassa, e o professor Guilherme Carvalho falou, gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito, assim que ele chegasse, está aberta então a sua pergunta, professor. Boa tarde, prefeito. Prazer falar com o senhor. Eu queria saber... Boa tarde, Cavalito. Muito prazer falar com o senhor. Eu queria saber, quer dizer, diante dessa briga que o senhor está apontando aí com a Rede Globo, né, que é uma briga política ampla, de que forma o senhor acha que isso vai repercutir na população em relação a essa sua fala? Entendi o que o senhor falou em relação à defesa, mas como é que o senhor acha que você vai defender essa posição em relação àqueles que viram a fala do senhor? Olha, Cavalito, é simples. As pessoas que frequentam as clínicas de família da saúde sabem, todas que têm problema de catarata, que a fila está andando. Eu estou chamando as pessoas do mês de abril. Eu até arriscaria dizer para o senhor que hoje na rede pública do Rio de Janeiro, talvez seja mais rápido você fazer uma cirurgia de catarata do que se estiver num plano de saúde privado. Nós estamos operando aos finais de semana. Todos os dias fazemos terceiro turno. Aliás, não é só nas clínicas conveniadas, não. Também na rede pública de saúde do Rio de Janeiro, todos os dias, inclusive sábado e domingo, nós estamos fazendo corujão carioca, operando as pessoas para diminuir a fila. De tal maneira que a população embaixo, ela vê isso estarrecida. Mas todo mundo sabe, isso é voz corrente, de que a Globo, que defende um outro tipo de família, que defende o aborto, que defende o incesto e coisas desse tipo, propaga isso nas suas novelas, adultério e coisas do tipo, ela é contra os princípios evangélicos, os princípios cristãos. Então, sempre que há qualquer cristão envolvido em qualquer canto do país, vai ter sempre uma visão contrária, vai ter sempre uma interpretação negativa. O que ele fizer, a priori, já é considerado errado. É uma coisa de coração, é uma coisa de alma, é de índole, de natureza, de vocação. Por isso que, desde o princípio, aqui no Rio de Janeiro, todas as minhas ações sempre foram levadas para o lado negativo. Agora, na questão eleitoral que o senhor falou, eu não vejo muito problema, porque eu me elegi 2 vezes senador e me elegi prefeito. Eu tenho catalogado mais de em torno de 1.700 notícias que saíram no Sistema Globo sobre a minha atuação parlamentar e depois no Executivo. Dá em torno de 1.700. Todas elas sempre criticando, todas elas sempre com malícia, com maldade, e ganhei a eleição. Eles defendiam muito o PMDB, eles defendiam muito o governo do Cabral, defenderam também muito o Eduardo. Agora, as verbas publicitárias na época do Eduardo eram milhões, milhões e milhões. Eu não tenho esse dinheiro. Não tive também dinheiro para botar os 30 milhões que puseram no Carnaval. Mas estou tendo recursos para fazer a fila de catarata, o problema das varizes e operando no segundo turno em toda a rede de hospital. Comprei 50 milhões de equipamentos
9 novos tomógrafos. A primeira ressonância magnética da Rede Pública de Saúde do Rio de Janeiro, está sendo instalada no Miguel Couto, foi eu que comprei. Comprei 1.600 camas de hospital. Comprei 3 novos microscópios para operar catarata. Comprei 66 carrinhos de anestesia, cada um a R$166 mil, que não eram trocados há 20 anos. Enfim, essas notícias o senhor nunca vai assistir no RJ Crivella, porque no RJ Crivella sempre vai ter notícias para denegrir, o prefeito é culpado de tudo, mas isso é o que eu falei para você, é uma campanha que se faz costumeiramente, não é contra mim não, é contra os evangélicos do Brasil. Ô, prefeito, a gente está aqui, primeiro que deixar bem claro, porque as redes sociais já começam a bombar adiante, o senhor sabe que o senhor está sofrendo, a voz é do senhor e as pessoas hoje em dia é imediato, as pessoas com reação em rede social, não sei se o senhor está acompanhando e tudo mais. Enquanto a gente está aqui, o Twitter também as pessoas estão mandando aqui, falando que a mãe está há muito tempo na fila da catarata e tudo mais. Mas eu queria fugir um pouco dessa questão da fila da catarata, também num áudio em que a gente até teve aqui na reportagem, que foi muito divulgado, o senhor fala até em mudar ponto de ônibus para perto das igrejas. Isso não seria um favorecimento, prefeito? Isabelle, tira o preconceito, tira a discriminação e pense bem. Se você tem pessoas que descem para ir a uma igreja, seja católica, um centro espírita ou uma igreja evangélica, lá longe, e você pode botar o ponto mais próximo para elas não tomarem chuva, isso é errado. Você colocar um sinal de trânsito ou um quebra-mola, você acha que as pessoas têm que ser atropeladas porque são evangélicas? É justo isso, Isabelle? Responda para a sua consciência, você sozinha. Eu respondo, eu não tenho preconceito nenhum não, prefeito, eu acho assim, eu defendo o Estado laico. Eu defendo todas as religiões. Mas sem ter que defender... Mas o que eu falo é o seguinte, Independência jornalística. Responda para mim, você se fosse prefeita do Rio de Janeiro, você deixaria o ponto de ônibus longe? Não, eu não deixaria o ponto de ônibus assim. Você tiraria mas o ponto teria que ser sinal? Não, eu não teria, prefeito. As pessoas estão entendendo, a gente é porque o áudio chega depois para o prefeito, só para entender. Mas assim, em relação a toda a população, porque também a gente se baseia, porque as pessoas falam. Quando a gente fala de uma forma pontual, parece, eu não estou falando que a pessoa merece ser atropelada. Deus me livre e guarde. Eu sou de bem, o senhor é de bem, todo mundo é de bem, a gente defende que as pessoas, o poder público faça com que as pessoas minimizar os riscos que a gente já sofre normalmente. O que a gente está falando é justamente essa questão de repercussão do caso, beneficiamento de pequenos públicos. É isso que a gente está falando. É óbvio, respondo a pergunta do senhor com o coração aberto, e a gente já se encontrou várias vezes, o senhor conhece. É óbvio que não, ninguém merece ser atropelado por nada. Nem uns aí que a gente sabe, que muita gente acha que merece, eu também acho que não. Eu acho que a justiça é feita de acordo com o que a gente vive hoje, com a lei da democracia. Mas a gente está falando desse caso específico, entendeu, prefeito? Eu sei. Agora você tem porta de igreja que as pessoas saem todas ao mesmo tempo e podem correr risco. Aliás, nós temos também o caso da violência. As igrejas se reúnem domingo à noite. O culto acaba 10 horas da noite, toda a Zona Oeste. Se elas ficam ali altas horas paradas num ponto de ônibus ermo, podem ser assaltadas. E há casos. Eu estava falando com pastores que representam um grupo de evangélicos e eu queria servir a eles. Se eu estivesse falando com o pessoal de comunidade, eu teria falado de esgoto, eu teria falado de acesso à água, novas clínicas de família, de urbanismo. Mas eu estava falando com pastores, pessoas que estavam representando muitas outras pessoas, cada um nas suas igrejas. E por isso o meu discurso foi aquele. Era um prefeito prestando contas do governo anterior, e apresentando os serviços que podemos fazer. Não prometi Olimpíada, não prometi Museu da Manhã. Aliás, quero falar uma coisa aqui, hein? O Museu da Manhã é uma obra muito bonita, mas será para sempre, perpetuamente, uma facada no tesouro municipal. Ano passado tivemos que colocar quase 20 milhões, porque nunca uma estrutura daquele tamanho vai conseguir se sustentar com a bilheteria. O rombo é enorme. Aqueles 400 milhões de reais, que foi feito em parceria com a Globo, foi tirado da urbanização prevista para o Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil, e o Morro do Pinto. E também a melhoria do centro da cidade. Isso que eu acho em questão de prioridade numa cidade que a gente tem tantas favelas, nossos rios e lagoas completamente poluídos, nosso asfalto quebrado,
Isso não se comenta no RJTV. Deviam denunciar que 400 milhões de reais foram tirados dessas comunidades para se fazer um Museu da Manhã, que poderia ter sido feito bem mais barato, bem menor, e não se transformar, eu diria para você, num eterno prejuízo à população do Rio de Janeiro e que agora precisa fazer tantos mutirões para cuidar de pessoas que estão na fila e que eu herdei do governo anterior. De tal maneira, eu queria agradecer a você por esse espaço e dizer de que nós estamos prontos para o debate. Tem o Ministério Público, tem a oposição na Câmara, mas temos a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor para o nosso povo, dentro das melhores condições que podemos. Não há um só caso, eu repito, de alguém que tenha, por favorecimento meu ou da Márcia, ou seja, de quem for, pulado a fila do CISREG. É impossível. A Márcia não é operadora do CISREG. Ela não tem a senha do CISREG. Ela não pode mudar a fila do CISREG. Então por que o senhor pediu para as pessoas procurarem a Márcia, prefeito? Isso não me pareceu claro e o senhor sabe que eu já entrevisto o senhor há alguns anos, tenho uma relação de profundo respeito pelo senhor, mas eu gostaria que isso ficasse esclarecido de uma vez por todas. Por que o prefeito falou procurem a Márcia e aí a pessoa estará operando na semana que vem? Porque a Márcia orienta como entrar na fila? Seria isso, nesse sentido? A Márcia é quem me inscreve. Quem é a Márcia? Começa aí. A Márcia é minha funcionária. Trabalhou comigo no Senado e hoje trabalha na Prefeitura. Como eu disse, há 20 anos trabalha comigo. A Márcia, e eu disse que poderão ser operados até uma semana se tivessem casos graves. Eu contei a história de um menino que me acompanhou durante a campanha e que, quando eu parei a carreata, ele veio falar comigo, a avó dele tinha um problema de catarata. Eu contei isso lá, não saiu nos áudios. E quando eu consegui a operação para ela, isso foi na época da campanha, não deu mais tempo. Ela estava cega, porque a catarata passou do tempo. Desde aquele momento, eu resolvi fazer o mutirão da catarata. Quando há casos graves de pessoas muito idosas, elas têm que ser operadas rapidamente, mas isso é conferido no consultório. Agora, eu disse que a Márcia conhecia também os diretores de hospitais federais, porque há casos de alta complexidade que não cabem a mim, não cabem ao município. São pessoas com câncer ou pessoas que têm doenças mais graves, e ela pode encaminhar, mas sempre via CISREG. Olha, a Márcia deu o cartãozinho, inclusive para o jornalista. A Márcia não fura fila? Não, claro que não. A Márcia, nessa noite, ela deu o cartãozinho. Para cada pessoa que ela deu, ela disse, tem que estar inscrito no CISREG. Ela disse isso ao jornalista, eu gostaria que ele viesse de público, porque ele pegou o cartãozinho, e dissesse, se ele não ouviu da boca dela, como todos ouviram, aliás, poderia até sim conversar com todos que estavam lá. Ela deu o cartãozinho dela e disse, olha, precisa estar inscrito no CISREG. E é isso que ela faz, ela ajuda as pessoas a se inscreverem no CISREG, dá instruções a ele. Foi mal interpretado porque a Globo é inimiga jurada dos evangélicos. Portanto, tudo que ela puder distorcer, ela vai fazer, porque não gosta do povo evangélico, e eu sou evangélico. Agora, prefeito, uma última pergunta rapidinho, Daniel. Silêncio, nós temos tempo, Isabel, peço até desculpa, só pelo um seguinte, minuto. porque vem um processo de impeachment aí, né? Só um minuto, Dani, eu só queria pedir, pode falar. a gente está fazendo ao vivo, o prefeito ao vivo com a gente, direto lá da Prefeitura, Daniel Penafirme. Prefeito, o chefe do Ministério Público Estadual, doutor Eduardo Gussi, acabou de falar sobre o caso e a gente chegou a entrevista dele aqui, a gente vai jogar no ar. Primeiro vamos jogar essa entrevista do Ministério Público do Estado, o chefe do Ministério Público, promotor Eduardo Gussi. Por favor, pode soltar. As respectivas providências, principalmente no que diz respeito a questões ligadas à laicidade, já que o Estado é laico e todos os cidadãos têm que ser tratados com igualdade de condições. E isso fere o princípio constitucional da impessoalidade. E outras questões também que serão apuradas como possível prática de algum crime. E as estruturas farão análises necessárias. Eu não sei se o prefeito conseguiu ouvir, o chefe do Ministério Público Estadual diz que há indícios de crime, de improbidade, devido ao ferimento do que é previsto em lei, que é o Estado laico, ou seja, o que o prefeito tem a falar sobre esse posicionamento do Ministério Público, que já acabou essa entrevista, foi agora há pouco, diz que há indícios de crime de improbidade. Pois é, o prefeito ouviu, a gente está ouvindo aqui a fala do promotor, né? E também vamos perguntar ao prefeito que ouviu a fala do promotor a respeito aí dessa investigação que vai ser conduzida pelo Ministério Público e acrescentar também que hoje um partido de oposição ao senhor lá na Câmara dos Vereadores prometeu pedir a antecipação da volta dos vereadores ao trabalho para que seja protocolado um pedido de impeachment do senhor aí lá na Câmara. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas duas situações que de certa forma atingem o seu mandato? Olha, respeito muito o nosso promotor Gussi e tenho certeza que esses indícios, na verdade, são só fofocas da Globo.
São apenas notícias fabricadas, falsas, fakes, em que pegam meus vídeos, editam, para que as pessoas tenham uma interpretação ou um entendimento errado, errôneo. Os fatos não corroboram. Fico muito feliz que o Ministério Público possa, mais uma vez, tem diversas ações do Ministério Público aqui no município, como em todos os municípios do Rio de Janeiro, para investigar. Logo, logo, isso vai passar para o lixo da história. Isso vai passar para o lixo da história. Essa intolerância religiosa da Globo, essa perseguição, ser inimiga jurada dos evangélicos em todos os eventos. Não pode, onde tem um evangélico, a Globo está lá para falar mal, para denegrir, para interpretar erroneamente, a priori, qualquer ação que ele faça. A oposição é esse o papel. Graças a Deus pela oposição. A oposição é muito importante porque é no debate que a gente vence. Ano passado, aprovei 42 leis. Esse ano já passam de 10. Todas elas derrotando a oposição, que sempre fará o seu papel, eu diria, importantíssimo na democracia e na república, que é levantar polêmica. Várias vezes tentaram impeachment. Quando eu viajei para buscar os drones, em outras coisas, a questão de carnaval, não dá dinheiro para a escola de samba, enfim. Nunca conseguiram as assinaturas necessárias, porque a maioria da Câmara, com ponderação, com serenidade, sabe separar o que é ódio e paixão do que é política, do que é legalidade. E vários vereadores já me ligaram hipotecando total solidariedade. De tal maneira que na vida pública é assim mesmo. A gente é supliciado, a gente sofre, tudo que a gente faz de bom é mal interpretado, mas nós não vamos desanimar, nós não vamos recuar nem nos agachar. Nós vamos continuar, e eu tenho certeza que ao final vai ter valido cada luta, cada sacrifício e cada lágrima. Muito obrigada, prefeito Marcelo Crivella, falando ao vivo, direto da prefeitura. Obrigado, Isabelle. Um abraço, muito obrigada pelas informações. Obrigada, Daniel Penafirme, que ficou lá de plantão à espera. E a gente colocando aqui, eu vou ressaltar com toda a credibilidade que o meu público que me assiste todos os dias, aqui a gente tem o espaço para todos. A gente não vai nunca conseguir agradar a todos. A gente tem uma notícia, a gente tem uma polêmica, a gente não foge dela. E quem é citado nessa polêmica vai entrar ao vivo aqui e vai ter espaço para explicar. A gente dá espaço para todo mundo. Quem quiser falar, fala. Quem não quer, manda nota. Então tá certo aí, tá explicado. A gente deu espaço, é importante, é algo que não para agora, é uma polêmica que vai ter ainda durante muitos dias e se precisar, a gente coloca mais uma vez, porque esse é o SBT Rio, é o jornalismo na veia. E o jornalismo, para quem não entende, é ouvir todos os lados, tá bom? Aceita. 12h34.